A primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu fui convidado foi assim, logo eu. Porque é o que eu sempre falo, a gente sempre acha que a gente nunca vai estar aqui. Projeto em que nós temos trazido convidados para montar um planejamento perfeito de estudos para eles alcançarem os seus objetivos. E aí, quando você estiver na reta final, você tem essa maturidade de saber onde que você deve aprofundar, né? O que tem mais chance de aparecer e onde você pode passar mais rápido. Olha, em resumo, para mim esse projeto A Intervenção é um projeto humano, é um projeto que vai realizar sonhos e vai ajudar a vida de muitos alunos a alcançar objetivos de forma mais rápida. Que é justamente o que a gente quer te preparar, porque você naturalmente vai chegar lá, não tenho dúvidas, né? O Rio de Janeiro está te abraçando já desde então. Deus é muito bom comigo. Realmente eu estou tendo a oportunidade de participar de uma coisa que é a minha deficiência, que pode mudar a minha vida. E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto A Intervenção, projeto em que nós temos trazido convidados para montar um planejamento perfeito de estudos para eles alcançarem os seus objetivos. Nesse episódio, nós vamos receber um convidado muito especial. Ele tem apenas 24 anos de idade, é empresário, já foi aprovado em concursos como o da Polícia Penal do Rio de Janeiro, aguardando a posse, mas ainda está vivenciando a dor do quase aprovado para delegado de Polícia Federal e estudando para concursos de delegado, que é o grande objetivo. Hoje nós recebemos aqui meu amigo Douglas Araújo. Douglas, por favor, meu amigo, seja muito bem-vindo. E para montarmos esse planejamento para o Douglas alcançar o tão sonhado cargo de delegado de polícia, eu tenho aqui comigo os especialistas. Professora Marisa Nascimento, multi-aprovada em concursos, magistratura, MP. Felipe Duque, aprovado aos 18 anos de idade, TJ Pernambuco, e também aos 23 como procurador da Fazenda Nacional. Nós vamos escutar a história do Douglas para montar para ele o melhor planejamento possível para ele alcançar esse grande objetivo. Douglas, um prazer ter você aqui com a gente. E, por favor, conta um pouquinho da sua história, como é que você começou a estudar para concursos, como tem sido seus estudos atualmente e também os seus objetivos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, vivendo isso. É muito bacana a forma que o Estratégia trata o aluno como ser humano, não só como mais um cliente, né? Isso é muito interessante. Me sinto muito acolhido aqui. A história do concurso começou de forma engraçada. Eu fui inscrito por um primo meu no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele falou, faz o concurso, e me inscreveu. E eu peguei e fui fazer o concurso sem estudar, sem ter base, sem nada, e passei. Não tive uma nota muito boa, mas passei. E calhou do concurso ser anulado. E aí eu vi que dava, eu entrei num cursinho presencial lá no Rio mesmo, e deu muito certo. Foi uma família que eu criei, inclusive, nesse curso, foi bem bacana, me abraçaram. E aí comecei a estudar, e logo em seguida eu consegui acertar 45 questões de 50 da prova. E aí aquilo me deu um gás muito grande. Logo em seguida veio a prova também de oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e eu passei na primeira fase, fui para a segunda, aí tirei 4,5 de 5 em processo penal, 4,5 de 5 em administrativo, 4 de 5 em constitucional e tirei 2 em penal. Por causa de meio ponto fiquei reprovado e fora das vagas. Com a minha pontuação, eu estava dentro das vagas, mas não consegui atingir o mínimo, foi isso. Depois vim fazendo alguns outros concursos, fui aprovado também no concurso de APJ, do TRE, do TSE Unificado, do TRE Rio, e em seguida o da Polícia Penal do Rio, que é o que eu estou aguardando. Inclusive saiu hoje, no Diário Oficial, eu fui convocado para iniciar o curso de formação. E essa é um pouco da minha história, entre dúvidas, incertezas, desilusões, felicidades, noites acordadas, abdicação de festas, eventos, e graças a Deus, ao apoio da minha família, da minha esposa, que faz toda a diferença para eu poder estar seguindo essa jornada. Foi quando eu segui e decidi estudar para delegado. Eu acabei a faculdade agora, eu sou novo, né? Tenho 24 anos, então eu acabei a faculdade agora, em julho de 2025. E aí eu não tinha ainda, sempre quis delegado, mas não tinha estudado ainda porque eu tinha receio da questão da prática jurídica. Então eu comecei a estudar para fiscal, uma coisa completamente diferente, ou que foge do núcleo duro das matérias de delegado, só que no meio do caminho eu vi que não queria aquilo, e foi quando eu fiz a prova da Polícia Penal estudando para fiscal e passei. E aí eu falei, agora eu já tenho uma aprovação, tá mais
mais perto de onde eu queria chegar, e virei a chave para delegado. Entrei, foi quando eu assinei Estratégia Carreira Jurídica. Entrei fiz a turma da Delta PF, pós-edital, com apenas 4 meses de estudo, seguindo a mentoria da professora Priscila, que eu sempre elogio, foi um diferencial para mim. Essa mentoria, o cronograma que tem o acompanhamento, porque é o que eu sempre falo, assim, a minha grande dor no estudo é a linha muito tênue, até onde eu tô deixando passar batido alguma coisa, ou passando muito rápido por alguma coisa, e até que ponto eu tô deixando de estudar aquilo ali. Eu acho que só o material ele não é suficiente justamente por isso. É muita coisa e o material tem que abarcar tudo, porque faz parte, mas muitas das vezes hoje os concursos estão cada vez mais competitivos e a gente precisa ter um estudo estratégico realmente. Ou seja, um estudo que direcione aquilo que cai mais para você dar importância naquilo, o que você pode passar mais rápido e o que realmente você tem que dedicar mais tempo. Porque aquilo, eu vejo muito nos concursos que eu tenho acompanhado, cada vez mais as pessoas falando assim, caramba, aquilo que a gente não imaginava que era cobrado, agora está sendo cobrado. Então eu tive muita dificuldade nisso, em saber até que ponto eu preciso me aprofundar naquilo, para não deixar que pode ser cobrado, e até que ponto eu realmente não vou ter um estudo ativo e progressivo. Então o cronograma me ajudou muito, mas é um cronograma geral, né, da turma em si. Por mais que eu sabia que não ia dar, eu fiz o cronograma. Em 4 meses de estudo, eu consegui acertar 89 questões da prova de delegado da Polícia Federal. Não fiquei dentro da classificação, né, para ir para a segunda fase, mas olhei o espelho, consegui acertar os temas da discursiva, consegui acertar a peça e queria muito que minha discursiva fosse corrigida, porque eu sabia que eu tinha ido bem. Isso me deu um gás. Me deu um gás muito, muito grande para continuar estudando, porque é o que eu sempre falo, quando a gente olha para a gente acha que sempre certos objetivos estão muito distantes. A gente acha sempre que o outro consegue, e eu tinha muito isso dentro de mim, de falar assim, ainda não dá para mim. E aí foi quando eu comecei a estudar e comecei a bater nos concursos de polícia 80%, 85%. Aí eu falei, opa, eu cheguei no nível que eu acredito que eu posso elevar um pouco mais e ir para o meu sonho, que é de delegado. E aí eu tive esse acompanhamento do Estratégia, que fez toda a diferença, o material direto ao ponto, sim, sensacional, fez toda a diferença para mim, o material que realmente caiu, o que é cobrado, sem enrolação. E hoje eu me encontro fazendo a turma da Delta PCPI, né, pós-edital, justamente por isso, por eu gostar tanto do cronograma e gostar tanto da trilha, eu faço o pós-edital e gostar do material direto ao ponto, mesmo não sendo meu objetivo final. O meu objetivo final hoje é Delegado Rio, né, que é meu estado, Natal. É um pouco da minha história, do que eu penso sobre o concurso, da minha trajetória. Legal. Douglas, para delegado, seu grande objetivo então é a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Você gosta mesmo, é isso que é o seu sonho, que você quer fazer, participar, inclusive, você tem interesse em participar inclusive dessas operações que acontecem no Rio de Janeiro, isso que você quer fazer? Eu falo que concurso de polícia realmente é para quem quer, né? É vocação. E eu sempre tive sonho disso. Então, é claro, eu penso muito, existem certas coisas que a gente tem que se precaver, porque tem todo um aparato por trás, não sou só eu, né? Tem minha família, enfim. Mas assim, eu olho para aquilo ali e eu vibro realmente, eu gosto. É uma coisa que eu me vejo fazendo e eu tenho certeza que eu vou acordar para ir para um plantão, pra delegacia feliz. É uma coisa que eu falo assim, cara, tô de férias, cheguei onde eu queria. Eu gosto da rotina de trabalho, eu gosto do que é feito, da atividade fim, né? Eu tô bem decidido quanto a isso. Isso é muito legal, assim, a nossa sociedade precisa de mais profissionais com essa mentalidade. Profissionais policiais, delegados, né? Policiais em geral, eu acho que é uma profissão muito honrada, tem que ser muito bem remunerada pelo que faz. Eu acho que tem que ser muito bem valorizado. Então, essa vocação ela é muito interessante. A gente vai buscar esse objetivo. E para buscar esse objetivo, eu queria saber de você o seguinte: quanto tempo você vem estudando especificamente para delegado de polícia? Foi desde do pós-edital da PF. Acredito que foi abril, se eu não me engano. Acho que foi abril de 25. Então é isso. Então tu começasse especificamente para concurso, tu acabasse de se formar em julho, você falou agora, né? Isso. Quando é que tu começa efetivamente para concurso, no teu marco temporal, vamos dizer assim? Para delegado eu já entendi, né? Foi para PF.
Mas para concurso mesmo, tu acha que considera em que período? Só para eu ter uma noção de tempo e maturidade de conhecimento. Para concurso mesmo foi em novembro de 2023. Novembro de 23. Foi quando eu comecei a estudar para a prova de soldado da polícia para me Sim. testar, Show. né? Inclusive, e não tomei posse lá, não desisti, né? Fiquei bem colocado, passei, fiz todas as fases. Por que não tomasse posse, por curiosidade? Porque eu sempre tive o meu objetivo final, que é delegado. E por mais que eu sabia que tivesse um longo prazo, o meu curso de formação lá de soldado da polícia, ele demora 9 meses. E o tempo é integral. Eu sabia que tinha final de semana, que tinha isso tudo. Então, eu escolhi não tomar posse, não seguir e continuei estudando. Continuei estudando sem nada. Tu estavas em que período da faculdade quando tu passasse? E eu, novembro de 23, acho que eu tava no 8º. 7º, 8º. Foi mais ou menos isso. É interessante ter esse objetivo mesmo, porque você acaba, por mais que um concurso meio te ajude ali a ter uma segurança, você tem que ponderar segurança e tempo disponível. Então, tempo disponível é muito importante também, né? Tempo de estudo e as matérias que você já estudou para delegado de polícia. Como é que você se sente hoje? Quais matérias você já teve uma boa base? Quais ainda faltam estudar? Assim, eu consegui criar uma base boa por conta do núcleo duro. No núcleo duro, por conta dos concursos que eu já tinha feito na área policial. Que bem dizer, envolve isso. Quando eu estudei para soldado da polícia, foi a primeira prova que eu fiz, envolve muito isso. A prova foi administrativo, constitucional, penal, processo, direitos humanos. Teve português e matemática também, que fugiu um pouco. Depois eu fui fazer a prova de oficial, que a prova de oficial foi também o núcleo duro de delegado, que foi administrativo, constitucional, penal, processo e direitos humanos e militar, direito penal militar. Foi o que teve. Em seguida, eu fui fazer a prova do TRE, que também caiu bastante direito, a prova de APJ. Depois virei para fiscal, que fugiu completamente do núcleo duro, e foi quando eu retomei agora para Delta PF. E aí, esse núcleo duro ali, né, eu considero que eu já tenho uma base razoável. Quanto tempo você ficou estudando para a área fiscal? Foi a partir de setembro de 2024. Então, desculpa interromper, de novembro de 23 a setembro de 2024, tu tava na carreira fiscal, vamos dizer assim. Não, eu tava na carreira policial. Tava na carreira policial oficial. Eu queria entender quando que você desviou aqui do caminho. Opa, agora que eu comecei a estudar para isso, para fiscal, notei que não tá coincidindo com o que eu quero. Foi Qual setembro foi o de período? 24. Eu estudei de novembro de 23 até setembro de 24 para carreira policial. Não estudei direto. Parei, porque depois que eu passei na prova de soldado, eu parei, fiquei uns 2 meses parado, aí fui pro de oficial. Depois que eu passei no de oficial, fiquei uns 3, 4 meses parado, assim, mais ou menos. E aí, em setembro de 24, eu comecei a estudar para fiscal. Vi que não era o que eu queria. Em abril de 25, eu começo a estudar para delegado. Para delegado. Certo, ainda ficou aí, 6 meses É. tentando esse outro direcionamento, Isso aí. né? Eu tô perguntando isso porque é muito comum a gente notar isso nos alunos, essa urgência pela aprovação, né? Essa dúvida em relação a qual é o meu objetivo final. E aí essa mescla aqui desses 2 pontos acabam originando justamente isso. A gente desvia e muitas vezes os alunos demoram a perceber isso que você percebeu de forma rápida. Cara, eu desviei demais, sabe? Isso aqui pode até facilitar a minha vida nesse outro concurso específico que eu tô olhando o edital, mas não é o que eu quero. Qual que é o meu objetivo final, né? Por que eu tô desviando desse jeito? Então, assim, é uma percepção... Vindo do aluno, fica mais fácil para outro aluno perceber o que a gente fala, sabe? Eu estudo para magistratura e para Ministério Público, bacana, a gente consegue conciliar. Eu quero conciliar uma procuradoria com o Ministério Público, vamos respirar. Uma defensoria com procuradoria, vamos respirar, que já está mais complicado. Então, isso que você fez é muito interessante. E aí eu tenho uma dúvida. Concursos de delegado, você participou do delegado federal, e percebeu que há esse hábito aí, já é um padrão de conciliar a prova objetiva com essa prova discursiva da segunda fase, né? Como que você consegue conciliar isso no seu cronograma? Você faz um estudo para as duas coisas? Você deixa para estudar para a segunda fase quando sai um edital? Como que você se sente em relação a isso? E sobre esse mesmo tema, o que é que você achou da discursiva da Polícia Federal, também para eu entender? Então, para mim foi tudo muito novo. Então eu não tive tempo. Mas eu pensei o seguinte, quando eu comecei a estudar,
e eu sabia que eu tinha pouco tempo, eu fiz para me testar, mas eu sabia que a discursiva, de qualquer forma, eu tinha que saber o direito material, direito processual, mas de fato o que ia cair naquilo dali. As técnicas da discursiva, de como iniciar, de como terminar, do que falar, eu não sabia e eu nem me preocupei com isso. Que eu falei, por mais que eu não saiba isso, se eu souber o conteúdo, eu tô bem, então eu não vou perder tempo com isso. E eu simplesmente, que eu tive que fazer um estudo estratégico, realmente. Foi quando eu mergulhei ali, só na parte do direito, e foi até engraçado, eu até conversei com a professora Priscila, quanto a isso, eu nunca tinha feito uma peça prática, uma peça profissional, perdão, na minha vida. Nunca. Eu fui para a prova discursiva da peça prática de delegado da Polícia Federal sem nunca ter feito. Mas coincidente não, eu digo que eu sou muito abençoado. Eu tinha visto um dia antes o auto de prisão em flagrante. E foi justamente a peça que caiu. E estava muito fresco. Eu lembro que eu tinha decorado o preâmbulo, a fundamentação do delegado de polícia, a fundamentação da organização criminosa, a lei de interceptação telefônica, que era o que caía muito. Eu decorei aquilo ali e falei, é isso, eu vou com o que eu tenho. Decorei os artigos que fundamentavam a preventiva, a temporária, e fui para a prova e caiu. Então estava tudo muito fresco. Nas demais discursivas também, é o que eu falo, o Estratégia é um curso diferente, porque ele analisa realmente aquilo que cai e aquilo que o aluno deve se preocupar. Realmente é um estudo estratégico. Porque assim, reta final, o estudo tem que ser estratégico. Não adianta querer fazer um estudo perfeito que abarcar tudo, porque é impossível. Então, o Estratégia ele fez isso. E aí eu lembro que foi na aula de revisão de véspera. O professor de administrativo deu um ponto que ele bateu muito, foi a questão de improbidade. E foi justamente o que foi cobrado na prova discursiva. Então eu fui muito bem, porque estava tudo muito fresco, pelo que eu tinha visto. Foi a questão do dolo específico, tinha tido algumas mudanças ali, jurisprudenciais, e foi quando eu fiz. E aí, como eu foquei muito na parte de teoria do crime, na parte dos crimes de espécie, até a professora Priscila falava muito isso. Gente, o professor Tomás também, o diferencial hoje das provas, e principalmente da discursiva, está na lei seca e na jurisprudência. E eu me preocupei muito com isso. E caiu corrupção passiva na prova de penal, imunidade parlamentar na parte de constitucional. Então foi assuntos bem tranquilos, porque eu tinha acabado de trabalhar. Nas últimas semanas, o cronograma tinha seguido justamente aquilo. Foi quase que evidente, assim, os professores conseguiram acertar. Então foi bem tranquilo para mim. Entendi. Então na segunda fase você focou no conteúdo material. Eu quero saber o que eles vão me perguntar, eu quero ter esse conteúdo para colocar lá no papel, mas não teve essa preparação ali pensando em forma, de treino, prática, você não conseguiu inserir isso nessa reta final. E como é que foi, ou melhor, como é que tem sido esse teu estudo da jurisprudência, assim, que foi uma coisa que a gente notou? Assim, eu vou falar isso várias vezes aqui, porque eu sou muito fã, tá, daquele cronograma que é feito. Eu sempre tive muita dificuldade, e é por isso, por exemplo, PCPauí não é meu objetivo final, mas eu gosto tanto daquele cronograma que eu tenho feito aquilo. E uma dificuldade que eu tenho é por isso, porque assim, é um estudo de pós-edital, não tem revisão. Então eu fico muito na dúvida de onde encaixar minha revisão. E aí o que acontece? Lá no cronograma, é sempre batido assim, a matéria, o conteúdo do PDF ali, lei seca, jurisprudência e questão. Então eu faço todo dia isso. Conteúdo, lei seca, jurisprudência e questão. Eu sempre estou batendo e dou os temas pertinentes daquilo que eu acabei de estudar. E foi quando eu senti que assim, a minha preparação deu um up muito grande. Então eu faço isso todo dia. E aos finais de semana eu tento encaixar a minha revisão. E nesse teu cenário que tu consegue todos os dias construir esses 4 pilares, qual que é a tua carga horária de segunda a sexta e aos finais de semana? Varia de 4 a 7 horas líquidas por dia. É basicamente isso, assim. Mas por que varia? Tem algum motivo específico? Não, dia. Assim, nem todo dia a gente tá 100%. E eu procuro respeitar muito isso, porque eu não conseguia respeitar isso. E era uma coisa que me abalava muito e me atrapalhava nos meus estudos. Porque se um dia eu estudei 3, 4 horas, eu só consegui render isso, no outro dia eu já ia mal, e eu já ia mal. Eu aprendi a respeitar isso, nem todo dia a gente tá 100%. E tem dia que eu consigo estudar 7 horas líquidas. Assim, hoje eu tô aguardando a posse, então eu tô com tempo para estudar. Eu passo
10, 12 horas sentado na cadeira. E tem dia que eu consigo render 7, 8 horas líquidas, mas tem dia que eu consigo render só 4. Eu tô ali sentado, eu não abro mão disso. Eu tenho uma diretriz muito grande na minha vida. Se eu posso, eu devo. Então, se eu posso estudar, se eu tenho tempo, eu devo estudar. Por mais que eu não consiga dar 100%, eu tô ali sentado, sabe? E eu estudo assim, pausando o cronômetro. Se eu levanto pra beber uma água, eu pauso. Se eu levanto pra comer alguma coisa, eu pauso. Se eu vou mexer no telefone, eu pauso. Se eu vou ao banheiro, eu pauso. Perfeito. Não, isso é importante deixar claro, porque às vezes a pessoa que tá assistindo o episódio, ela pensa, não, eu tenho que estar bem para sentar e estudar. E não é bem assim, você tem que ter disciplina, você tem que sentar e estudar. É claro que vai ter dia que você vai render melhor, tem dia que você vai render um pouco menos, você vai absorver menos, mas é a disciplina de sentar ali e estudar. Então, você está falando em termos de rendimento, que aí você tem essa variação, mas em termos de estudo, de chegar e se concentrar naquele ambiente, de estar ali presente, disponível para o estudo, você está estudando todo o tempo que você tem disponível no seu dia. Isso é muito importante. Esse é um ponto que eu acho que tem que deixar claro, porque às vezes a pessoa fala, não, tem que estar bem para isso, me sentindo bem. E não é bem assim, né? Você tem que estudar se sentindo bem, se sentindo motivado ou desmotivado, feliz ou triste, né? E você tem que estar ali presente, é claro. Tem dia que vai render mais, tem dia é natural, ninguém é robô. Mas isso é importante a gente deixar claro. Eu fiquei com uma dúvida, você falou que hoje foi publicada a convocação do curso de formação. E você está, então, na iminência aqui de ver sua rotina mudando, né? Você já pensou em como que isso vai funcionar? Como que você vai ficar ocupado? Qual vai ser o tempo de estudo daqui para frente? Já está certo, você vai tomar posse lá na Polícia Penal, né? Você tem certeza que você vai ingressar no cargo. Sim. Já tem até a data, né? Para o início do CFP. Eu parei muito para pensar nisso já, porque hoje eu disponho de um tempo muito grande aguardando essa convocação. E aí, o que eu pensei em fazer? Esse foi o motivo de eu não ter ido também para a Polícia Militar. Lá, na Polícia Penal, o curso só tem a duração de somente 3 meses, e é de 8 às 5, de segunda a sexta. Então, o que eu penso em fazer? Eu penso em chegar em casa, dormir o mais cedo possível que eu puder, tipo 8, 9 horas da noite, e estar ali acordando 4 horas da manhã, para eu estudar. E aí eu consegui ter ali umas 3 horinhas líquidas de estudo por dia antes de ir para o curso de formação. E após esses 3 meses, lá trabalha folga 3, então eu pretendo, sim, dar o gás, né, nesse momento de folga que eu tiver. Você já vai estar adquirindo a atividade policial, né? Hoje você está já com atividade jurídica, conseguindo contar um tempo de atividade jurídica? Então, eu não fiz a OAB ainda, porque eu tô estudando para concurso, mas o que eu fiz? Assim que eu acabei a faculdade, eu me matriculei numa pós. E aí, já contando que eu ia ser chamado para a polícia, então eu me matriculei numa pós, de mais ou menos 6 meses, que foi o tempo que eu pensei. Eu tinha uma previsão de ser chamado, então eu vou ter os 6 meses de pós e inicio na carreira policial, que é o que eu preciso para poder ter o tempo de prática jurídica para poder tomar posse. Que esse foi um dos motivos de eu não ter iniciado lá atrás. E hoje eu me arrependo em parte, que eu acho que estudo nunca é demais, de não ter iniciado direto para delegado e ter feito fiscal, porque eu achei que eu vou começar agora e aí vou nessa, não vai dar tempo porque eu não vou ter a prática. Mas eu já vi que isso caiu por terra. E é interessante, a gente está na iminência de ter o concurso de delegado de polícia do Rio de Janeiro. Você não vai fazer PC Piauí, você vai fazer, ótimo. Legal, é um bom momento para você fazer uma prova, já ver o resultado, ver como é que você vai sair. Mas já vai estar para sair o concurso de delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma grande oportunidade, você tem uma grande oportunidade de já conseguir uma boa aprovação no seu estado. Por mais que você não esteja tão avançado de estudo, você tem mais ou menos 9 meses ali de estudo para delegado, a gente consegue dar um gás, estudar forte para delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e por mais que você não tenha os 3 anos de atividade jurídica, talvez você fique ali numa colocação intermediária, que quando você for chamado, dá o tempo de você adquirir essa atividade policial. Na verdade, você vai estar na Polícia Penal. Então, isso é muito bom, porque talvez você, quando for chamado, você já vai ter esse tempo. É uma coisa boa dos concursos de delegado de polícia, porque você consegue... você só precisa comprovar a atividade jurídica ou policial no momento da posse. Não é como a magistratura MP que você tem que comprovar na inscrição definitiva. Então, eu acho que é uma boa oportunidade aqui, um bom objetivo para você. Então, você vai ter uma carga horária de 8 a 5, mais ou menos, antecipando isso tudo, que eu acho que é muito importante.
antecipar os estudos ao trabalho, você pega o melhor momento do seu dia, o melhor momento da sua mente para estudar, então acordar mais cedo, antecipar o estudo é legal. E aí eu tenho uma dúvida, por que você acha que você reprovou nos concursos anteriores, como no caso do delegado de Polícia Federal? Assim, eu acho que tempo, né? Porque os concursos jurídicos hoje em dia é muita coisa que você tem para estudar. É jurisprudência, é tudo. Então acho que o concurso, por mais que você dê seu máximo, por mais que você estude, por mais que você tenha um material muito bom e um cronograma muito bem montado, específico, individualizado para você, que não é o meu caso, porque eu tinha um cronograma geral, eu não tinha um cronograma individualizado, mas por mais que você tenha isso tudo, eu acho que tem um tempo mínimo ali, de pelo menos 1 ano, porque é muita coisa, então você tem que ver tudo, você tem que conseguir ver tudo. E aquilo também, não existe, ao meu ver, né, não existe ninguém que vai estar 100% todo dia. Então, assim, eu tive só 4 meses, então eu vejo com a minha reprovação, que eu já fui esperando a minha reprovação, pela esse falta de tempo hábil de conseguir ver pelo menos o mínimo suficiente para você chegar competitivo para uma prova, mesmo eu ainda tendo me surpreendido em tão pouco tempo. E esse pós-reprovação, como foi que você agiu? Hoje, se eu te perguntasse assim, qual foi a sua pior disciplina lá na Polícia Federal, você saberia falar? Você chegou a fazer esse levantamento? Olha, eu tive bastante dificuldade, que eu me recordo, em constitucional. Caiu algumas coisas que... Assim, constitucional é uma matéria muito grande, que abarca muita coisa e tem muita decoreba, principalmente na parte de organização do Estado, na parte dos poderes ali, porque é muita coisa. Questão de competência. Então, assim, foi uma dificuldade que eu tive. Mas assim, você lembra da prova e tem essa percepção, ou você fez um levantamento? Tipo, eu tive 15 questões de constitucional e eu acertei 5. Você chegou a fazer esse levantamento? Eu cheguei a fazer. Eu lembro que constitucional foi isso, foi a que eu menos tive acerto, mas eu não me recordo, assim, 100%. E foi a matéria que eu mais tive dificuldade na prova. E o meu pós-edital foi o mais difícil para mim, porque eu fiquei perdido. Eu não sabia o que fazer, porque eu ficava pensando, e aí? Continuo estudando material direto ao ponto e posso estar perdendo alguma coisa? Como que eu vou fazer minhas revisões? Como que eu vou encaixar isso? Porque eu estava muito condicionado ao cronograma. Quando eu perdi isso, eu fiquei muito perdido. Desculpa interrompê-la. Você falou que um ponto-chave de sua deficiência, vamos dizer assim, seria a revisão, né? Você citou muito bem as 4 fontes. Como é que você faria, ou você não fazia já que era uma reta final, então vamos o que dá, não é isso? Ou seja, é sempre, de certo modo, um estudo com muita ansiedade e pressão, uma vez que a data é iminente, não há tempo de preparação sequer de uma base sólida, uma vez que, inclusive, matérias que são densas, mas, por outro lado, necessárias como constitucional, ficaria de lado, tendo em vista que isso aqui não cai tanto, mas toda vez que cai eu erro. Então, é basicamente isso, assim, e foi isso, eu não fiz revisão. Assim, eu fui. Porque foi uma prova que eu falei assim, essa é a primeira, eu quero me testar e ver como é que eu vou sair com o que eu tenho. Eu sabia que eu tinha pouco tempo, mas eu queria ir. E um dos motivos foi porque eu estive muito perdido também. Eu não sabia por onde começar, não sabia como dividir, eu não sabia o que caía mais, o que caía menos, quais eram as jurisprudências pertinentes daquele assunto, se eu poderia estar perdendo alguma coisa, então eu fui com o que eu tinha. E foi exatamente isso aí que você falou, dessa questão. E depois, aí quando passou a prova da PF, eu continuei um pouco perdido, aí entrei no cronograma da PCPUI para poder ter o cronograma. Eu fiquei muito refém daquele cronograma. Só que eu sabia que não era o que eu queria, tinha dificuldade de encaixar a revisão ali, porque era uma turma de reta final igual. Em tese, quem já passou por ali tá só revisando, que não era o meu caso em algumas coisas. Eu tinha muito a base, mas as questões que eu estava aprofundando, muita coisa eu vi a primeira vez. Então eu tinha muita dificuldade, e tenho até hoje, de encaixar a revisão. Porque hoje eu não faço mais um estudo com pressão. Eu faço um estudo tranquilo, aquilo ali para mim está sendo bom, está sendo conveniente, eu vi que eu evoluí bem em pouco tempo, mas eu ainda fico um pouco perdido de como encaixar a revisão ali, do que eu dou mais importância, do que eu dou menos importância. E só para eu entender um pouquinho da tua rotina, tu falou que faz os 4 pilares todo dia. Esses 4 pilares são sempre vinculados ao mesmo tema estudado no dia? Isso. Entendi. E aí você mescla disciplinas nesse cronograma? Depende. Por exemplo, se for um assunto que o material é muito grande, às vezes tem só uma disciplina, né? Agora, se for coisas mais enxutas, às vezes tem 2, 3 disciplinas
por dia, mas sempre passando por todos esses pontos. Aí você estudou, por exemplo, crimes contra a pessoa. Aí você lê a teoria, lê o material, lê a lei, lê os artigos do Código Penal, faz questões e pesquisa jurisprudência sobre o assunto ali. Na verdade, eu leio, estudo o material, leio a lei seca, leio a jurisprudência e vou para a questão. E vai para a questão. E como é que você faz essa pesquisa da jurisprudência? Já está tudo pronto. Já está tudo pronto? A professora Priscila, ela tem um drive com todas as teses, todas as jurisprudências em tese ali pra gente. Então é só clicar lá e entrar e ler. Beleza, maravilha. Então sua principal dificuldade hoje é a revisão, é encaixar a revisão. E você já tem data para tomar posse na Polícia Penal? Está previsto para abril, a princípio. O curso começa dia 9 de janeiro, são 3 meses ali, então acredito que vai ter carnaval, né? Uhum. Então acredito que deu uma parada e para cumprir a carga horária lá para abril. Ali. Então janeiro começa o curso de formação de 8 às 5. E em abril a posse. Que a carga horária vai ser de 8 às 5 também? De trabalho? Não, aí é 24/7/2. Tá. Entendeu? Eu trabalho 1, folgo 3. Beleza. Você tem uma rotina de exercício físico atualmente? Eu acordo... Minha rotina é basicamente o seguinte, eu acordo hoje, como eu tô tendo tempo aguardando, né? Eu acordo cedo, por volta de umas 7h30 da manhã, tomo meu café, vou fazer minhas atividades físicas, volto e começo a estudar. Aí paro para almoçar ali, enfim, volto e continuo. Eu tenho uma empresa também, então às vezes eu tenho que parar para resolver alguma coisa da empresa, mas hoje eu consegui sair um pouco de cena para estudar, assim. O meu sócio está tocando um pouco mais essas questões e eu tento ficar mais de casa para me dedicar realmente ao estudo e aproveitar, porque uma coisa que eu tenho muito medo eu sei que daqui a pouco eu não vou ter tanto tempo quanto eu tenho hoje. Então eu fico tentando ali não perder nada para poder criar o máximo de casca possível para continuar na preparação. Olha, se pudesse sair daqui hoje com uma coisa resolvida, eu acho que seria o direcionamento exato. O que eu devo fazer e qual caminho eu devo percorrer. Perfeito. Tô satisfeito. Vamos lá? Montar o plano? O que eu acho é que o cronograma dele é um cronograma perfeito de reta final. Eu vou passar pelos 4 pilares de todos os conteúdos. Eu também acho que colocar já prática, assim, peças práticas agora nesse momento, ainda mais com essa mudança próxima aí na rotina dele, eu acho que vai ficar sobrecarregado. Então, eu acho que agora ficar lendo espelhos para pegar esse feeling de segunda fase. A minha expectativa tá a mais alta possível. Lá no alto a gente tem um pouco de medo, né, de ouvir, porque acho que a verdade ela deve ser dita. E ninguém é 100% sempre. Porque assim, se o cara é bom em constitucional, o cara é bom em todas as matérias. Douglas, bom, pensamos bastante aqui, a gente tem muita coisa para organizar, né? Hoje você tem uma carga horária, em janeiro você vai ter outra, em abril você vai ter outra. Mas o que é o principal para a gente aqui? A gente entendeu que o melhor e principal objetivo para você é PC do Rio de Janeiro. Sua casa, o concurso dos seus sonhos ali, seu grande objetivo. E a gente tem perspectiva de ter uma prova num prazo até curto, vamos dizer assim. Então você está estudando para PC Piauí, agora você vai fazer a prova da PC Piauí. O que a gente pensou? A gente tem matérias em comum, mas tem matérias específicas lá da PC Piauí. A gente quer dissociar esse costume que você tem de pular de reta final em reta final. Então, não deixa de fazer a prova PC Piauí, mas ele quer sugerir que você, mesmo fazendo a prova PC Piauí, estude apenas as matérias da PC Rio de Janeiro. Você focar 100% nessa prova. E você tem grandes chances de ser aprovado. Tem ótima chance de pegar pelo menos ali um cadastro de reserva e ficar ali esperando uma nomeação, ser nomeado no momento em que você tiver a atividade policial necessária e já resolver sua vida. Então, acho assim, PC Rio de Janeiro, foco. Você vai continuar seguindo a trilha para PC Piauí até a prova, que é final de janeiro, só que sem estudar a legislação específica e conhecimentos regionais. Se você tiver um interesse, fala, olha, se eu passar na PC Piauí eu vou tomar posse, você pode pegar ali, na semana da prova,
e fazer a leitura dessa legislação específica e estudo de um material bem resumido, bem enxuto de conhecimentos regionais. Vai com esse conhecimento mesmo, porque o seu foco é outro. Tá? Esse é o primeiro ponto, primeiro pilar. Segundo pilar, revisões. Qual é a ideia aqui para a gente fazer as revisões? Marisa, você nos ajuda aqui, que você trouxe esse ponto mais relevante dentro das revisões. Gente, foco bastante no núcleo duro, mas fazendo as revisões dentro do seu cronograma. O que nós pensamos aqui foi de utilizar a bateria de questões que você faz como uma fonte de revisão. Porque, como você falou, esse filtro das questões fica vinculado ao tema que você estudou no dia, né? Então, acaba que no seu dia você passa por uma disciplina, um tema, ou então, a depender do tamanho do material, você consegue ali colocar dois temas de 2 disciplinas. Quando nós deixamos esse filtro mais amplo, a gente consegue passar por mais conteúdos e lá na frente, quando você estiver voando assim, foguete, por mais disciplinas no único dia. Então, a nossa sugestão é de que no dia que, na segunda-feira, por exemplo, eu vou estudar direito penal, eu vou estudar um tema X, não vou estudar ali com aquela pressa, sabe, tentando quantidade, tentando passar rápido. Eu vou realmente entender esse conteúdo, seja de penal, de constitucional, enfim. Você segue o padrão, eu vou ler a legislação, eu vou ler a jurisprudência, você vai esgotar aquele tema, que é algo que você já está acostumado. Mas vai chegar lá nas questões, você vai deixar esse filtro amplo. Então não coloca penal, crimes contra o patrimônio. Coloca só direito penal e veja o que aparece. E aí aqui também a gente tira essa preocupação com o volume que você vai responder. Então não são 30, 40, 50 questões no dia. Você vai responder ali dentro do tempo delimitado, né? Eu tenho 1 hora para a questão, eu vou responder o máximo que eu conseguir, porém fazendo revisões dessas questões. Então, pintou ali um crime, questão de crime contra a pessoa. Deixa eu verificar o que cobrou. Cobrou feminicídio? O que eu lembro de feminicídio? Teve essa mudança, tem esse julgado, apareceu em outra prova tal tema. Eu lembro que tem um julgado tangenciando tal assunto, mas agora eu fiquei na dúvida. Eu vou buscar esse julgado, entende? Então você aprofunda em outro tema que não aquele que você estudou. E aí todos os dias você vai fazendo isso. É uma excelente forma também de você conseguir mapear o que aparece mais nas provas. Porque você relatou essa dificuldade, eu não sei onde eu devo aprofundar e eu não sei onde eu posso passar rápido. Quando a gente cria esse filtro por disciplina, a gente começa a ter essa mentalidade. Então, por exemplo, você pega banca FGV atualmente, quando você está estudando atos administrativos, é coisa assim automática. Você pensa, faz muito tempo que eu não vejo uma questão de atos administrativos. A FGV está buscando aqui legislação esparsa. Então, esse tipo de revisão através das questões vai te dar essa maturidade também em relação às bancas dos concursos. E aí, quando você estiver na reta final, você tem essa maturidade de saber onde que você deve aprofundar, né? O que tem mais chance de aparecer e onde você pode passar mais rápido. Assim, o momento que eu senti que foi uma virada de chave, que teve um conselho realmente que me impactou, foi na parte da montagem do cronograma. Que eu olhava para os professores falando e eu pensava comigo mesmo, né? É por isso que eles estão ocupando aquele papel ali. Porque parece que o que eles falavam dava vontade de falar, caraca, é isso aí que eu tô precisando mesmo, sabe? Parece que realmente eles estavam vivendo comigo o meu dia a dia para saber as minhas dores e realmente solucionar aquilo ali naquele ponto. A gente estava conversando e eu me recordei que quando eu estava avançado, já estudando para PGE São Paulo ali, num ritmo mais à frente, eu fiz muito isso. Deixei o filtro de questão aberto. Colocava só a matéria, direito constitucional, e vinha fazendo questões. E um ponto muito importante é a recuperação mental do conteúdo. O que é isso? Esse é o método de revisão que os especialistas fizeram vários estudos e entenderam que é o melhor método de memorização que tem. Você estudou, fez uma questão sobre crime de homicídio, uma questão sobre homicídio. Você vai pegar e vai dar uma aula mental sobre tudo que você lembrar sobre aquele assunto. Mentalmente, você vai se recordar tudo que você lembrar daquilo, dando uma aula mental mesmo. E quando você perceber que tem alguma lacuna nessa recuperação, nessa sua memória, você vai no material, preenche a lacuna. Estuda aquele tópico que você não lembrar. Isso vai fortalecer demais a sua memorização desses conteúdos, vai te ajudar a aprofundar também, tá? E além disso, né, além desse filtro de questões aberto, tirar um tempo, né? Então você vai estudar, por exemplo, penal aqui, né? Então uma semana você faz questões com filtro aberto, na outra você vai ler espelhos de provas de delegado
em direito penal. Então, fez uma semana de filtro de questões abertas, na outra semana você vai ler os espelhos de segunda fase para aprofundar. Percebeu que tem um tema ali que você está precisando aprofundar mais? Estuda aquele tema. Revisa bastante aquele tema, aprofunda bastante naquele tema. Porque você já está ali num ponto que está chegando na segunda fase, é importante você começar a criar essa bagagem para chegar lá. Então, essa leitura de espelhos vai te ajudar. O treino de peças, a gente vai deixar mais para frente um pouco, quando você de fato chegar ali na segunda fase. Mas ler espelhos a partir de agora já vai te ajudar a ganhar mais bagagem nessas matérias que são importantes. Sobretudo nas 4 matérias principais dos concursos de delegado, tá? No famoso núcleo duro. Na Polícia Civil do Rio de Janeiro tem prova oral? Tem. Então, uma dica que eu te dou também, esse método aqui que o professor Rodolfo falou, é um método que quase todo mundo utiliza para prova oral. Então, a gente sempre fica pensando assim, eu vou começar o treino para a prova oral, sentando na frente do meu examinador e com ele me fazendo perguntas e eu aqui já precisando apresentar essas respostas. E não, ninguém consegue começar, muitas vezes, dessa forma. A gente consegue começar fazendo isso aqui, a recuperação. Então, quando eu fui começar a estudar para a prova oral, era pegar o sumário de um livro, passar aqui o dedo e ver se eu conseguia verbalizar alguma coisa daquele tema. Então, assim, não necessariamente toda a recuperação do assunto você precisa fazer de forma oral. Mas se você conseguir, eu estou mais descansado hoje, deixa eu tentar aqui verbalizar, deixa eu tentar me ouvir falando, deixa eu ver se eu consigo falar sobre esse tema. Fazendo isso agora, você vai ver que chegando lá nessa fase oral, você já vai se sentir mais confortável com aquilo. Não vai ser uma dificuldade tão grande falar sobre os assuntos que você já estuda. E já que você é um cara, enfim, precoce, você é um cara que está sempre muito à frente, carreira militar, né? A gente conversando ontem no jantar, aquele cara que se dedica absurdamente, você tem um senso de responsabilidade muito grande, né? Você tem um senso de dedicação muito grande. Tanto que essa missão de reta final você cumpriu de maneira extraordinária. Quase ninguém em 4 meses consegue ter um resultado expressivo que você teve. Ou melhor, você faz parte das exceções. E por isso eu quero te tirar do senso das exceções do reta final e fazer com que você agora seja um cara que tenha uma base sólida e que não sinta que você depende de um reta final. E que você consegue agora acertar as questões que poucas pessoas acertam. As questões que, inclusive, todo mundo erra. Eu quero que você acerte o que todo mundo erra. Porque você já está nesse nível. E esse nível de você ampliar o filtro, né, que a gente estava conversando, é muito para te gerar essa humildade também. Porque o estudante ele precisa saber que toda vez que ele acaba de ler, agora ele precisa reler. E é justamente o que você sente falta, a revisão. Toda vez que você faz uma releitura num assunto, você diminui o tempo dessa releitura, ela fica mais eficiente, mas você sempre descobre uma coisinha que você não prestou atenção, sabe? Então é isso que você precisa construir, que é a sua principal deficiência que a gente vê da revisão. Mas, por outro lado, a gente vê que, inclusive, essa forma de recuperação, ela vai te antecipar uma boa redação e uma boa forma de estudar já para a prova oral. Vai fazer perder o medo disso. Porque agora adianta saber muito os fundamentos de onde vem essa informação na sua cabeça. Para que você consiga saber se sair em situações difíceis, que é justamente o que a gente quer te preparar. Porque você, naturalmente, vai chegar lá, não tenho dúvidas, né? O Rio de Janeiro está te abraçando já desde então. Você não tem mais essa dificuldade financeira de, consequentemente, sair procurando o que vier e escolher com muita calma esse estudo de base que você não fez ainda. Você fez um estudo muito imediatista. E esse imediatista já te deu resultados. Então imagina se a gente fizer agora um estudo de base com você, te preparando para você não cair de paraquedas numa prova discursiva. Como que ficou esse planejamento? Você tem um período até o final de janeiro, que é PC Piauí, que você está seguindo a trilha, beleza? Então a gente segue a trilha, exceto as matérias específicas. Matéria específica na semana da prova. Saiu de lá, você volta já com um curso de formação. Polícia Penal. Então dá para seguir esse cronograma. Penal, processo... um dia, uma matéria por dia. Né? Penal, processo penal, constitucional, administrativo, medicina legal, civil. Você pode alterar isso da forma como se adequar melhor para você. E no final de semana, além da matéria aqui do final de semana, que aqui ficou o direito civil, você vai incluir ainda uma matéria das matérias básicas. Então, no final de semana você vai estudar mais direito penal, então numa semana você vai estudar penal 2 vezes. Na outra, processo penal 2 vezes. Na outra, constitucional 2 vezes. Na outra, administrativo 2 vezes e volta para penal. Sempre focando nesse aprofundamento e nesse fortalecimento de base. Sempre no núcleo duro, né? Isso. Sempre uma matéria do núcleo duro que você vai dobrar.
As outras não, as outras você vai estudar uma vez por semana só. E aí, quando você passar para a rotina de 24 por 72, você vai ter aqui, por exemplo, na segunda-feira, entrando às 7 e saindo na terça às 7, por exemplo. Você vai chegar em casa na terça, você vai descansar, vai dormir o quanto puder para poder recuperar. E aí na terça você vai fazer uma revisão mais tranquila, né? Você vai estar cansado da rotina de 24 horas. Então você pode fazer uma revisão de uma matéria secundária, uma matéria mais tranquila para você. Você pode fazer uma leitura de jurisprudência ou fazer questões mesmo, algo que você sinta melhor. Vai dormir e vai voltar na quarta, você tem quarta e quinta para estudar o dia todo. Então aqui você vai transferir, ó, por exemplo, aqui tá penal, processo penal constitucional administrativo, vai transferir a segunda e a terça para cá. Aí vai vir constitucional e penal, administrativo e processo penal. Você pode até, em vez de fazer isso, colocar uma matéria grande e uma matéria pequena, né? E trazer aqui constitucional e medicina legal, administrativo e civil. E aí você volta para o plantão. Voltou do plantão, você vem com penal e processo penal forte nos próximos 2 dias grandes de estudo que você vai ter. Então, basicamente, essa é a rotina que você consegue ter ali no 24 por 72. É uma rotina pesada, a gente sabe, mas a gente sabe que você tem total condição e determinação para cumprir isso, chegar lá, tá? É claro, você vai tirar ali, por exemplo, chegou do plantão, vai dormir, vai ter esse dia pós-plantão que é um dia mais pesado, talvez também dar uma atenção para a família, você tem ali sua esposa, então é importante, você vai ter esse período ali, tirar um tempinho e tudo, e depois, nos outros 2 dias que você vai ter cheios de estudo, focar pesado nesse estudo forte, eu acho que é o que vai te trazer bons resultados. Fechamos? Fechamos. É isso? Faz sentido? Vocês estão falando aí, e aí, assim, é por isso que vocês estão onde vocês estão hoje. Eu tô ouvindo vocês falarem, eu tô assim, cara, é isso que eu preciso. A cada coisa vocês falam assim, conseguiram realmente entender a minha dor e me mostrar, porque para montar isso aí, para vocês parece ser simples, já tem uma trajetória, mas para mim é muito complexo. E eu tive muita dificuldade, principalmente nessa mudança de rotina. Eu acredito que seja a realidade de muita gente. Quem trabalha, estuda e tem que fazer isso. E eu sempre tive muito medo, isso me causava um pouco de receio. Mas assim, ficou tudo muito mais claro. Que bom, que bom. A gente tá aqui para isso, fica feliz de conseguir contribuir. Eu sei o que eu devo fazer, eu já sabia onde eu queria chegar. Mas é muito difícil você saber o que você tem que fazer, o caminho que você tem que percorrer e saber que você está percorrendo o caminho certo. Então eu saí daqui hoje, assim, preenchido, sabendo que o que eu tenho que fazer através do conselho dos melhores do mercado para alcançar o objetivo que eu tenho. Douglas, então, plano montado, agora a gente vai executar isso com firmeza e eu espero você de volta aqui depois do resultado da PC Rio de Janeiro, que eu espero que agora estamos na torcida e esperança de que você seja aprovado. Se não for, tranquilo, você tem muito tempo, você está aqui no caminho certo, né? Talvez é o que você falou, tem o tempo de maturação do conteúdo, tempo de consolidação do conteúdo na memória. Então, por mais que você tenha uma grande chance, tem essa possibilidade, você ainda é muito jovem e está no começo da caminhada. Começo para intermediário ali. Então, a gente tem essa esperança de que você seja aprovado e traga esse resultado aí para casa. A gente vai ficar muito feliz. E é um prazer ter você aqui conosco. É um prazer você, embora tenha aqui esses detalhes que nós ajustamos, você já é um cara muito dedicado. Com 24 anos, você já tem grandes resultados, já tem uma mentalidade muito forte, já está muito certo do seu objetivo. Isso é extremamente importante. São os pontos mais importantes, na verdade. Então a gente veio aqui para te mostrar só o caminho, mas a execução, você está ali muito bem treinado, está ali muito bem preparado para fazer. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui. É aquilo que eu falei no começo, né? A gente acha que nunca vai ser a gente. E assim, é um privilégio muito grande poder participar disso, poder ter sido escolhido para isso. Porque assim, é o que eu sempre falo. Isso aqui é a vida da gente. Ali vocês estão ajudando a gente a construir um sonho. Vocês estão pegando na nossa mão realmente e fazendo com que a nossa realidade e que o nosso objetivo se torne mais próximo da nossa realidade. Então, assim, sou muito grato a vocês, ao Estratégia, por estar proporcionando isso a mim. Ok, isso é um prazer pra gente, Douglas. E a gente tem um presente pra você aqui, se você puder vir receber. Nós Olha temos aqui, vamos mostrar aqui. Tem o troféu que é, na verdade, uma luminária
para você saber que a gente está junto com você ali nos estudos e simbolizando a extensão de assinatura por mais 2 anos. Sua assinatura fechando, você tem mais 2 anos de assinatura premium aqui com a gente. E a caneca para o café, que não pode faltar. Depois ali, pós-plantão 24 horas, aí vai ter o descanso, mas o cafezinho também vai ser importante. Uma garrafa térmica e o Vademecum estratégico para você levar para casa e fazer a leitura da lei ali, a lei seca, te ajudar aí no estudo desse pilar da aprovação. Beleza? Obrigado mesmo. Obrigado, Duque. Pô, demais, Obrigado, tá? Demais, Douglas. Obrigado. Um prazer é nosso. É recíproco, tá?